Glória a Deus, viu? Rapaz, que bom. Gente, abre a Bíblia aí em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos 10, 13. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçam, porque de tais é o reino dos céus, ou o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Aleluia. Irmãos, o adulto, ele é um ser dominante sobre as crianças. E se o adulto não se inclinar, ele prevalece facilmente em todos os aspectos sobre a vida da criança. Isso que eu estou falando para vocês é muito sério. Nós estamos vivendo um momento no mundo hoje, com o avanço da campanha abortista, onde mais e mais países têm legalizado o aborto, onde pessoas adultas podem tomar decisões unilaterais a respeito da vida de uma criança, o que é um absurdo completo. Mas como se isso já não bastasse, nós temos vivido um tempo onde pais já não querem mais ter filhos, ou até quando querem, já olham para o nascimento de um filho como se fosse o nascimento de um grande incômodo para as suas vidas. Alguém que vai atravancar, vai atrapalhar seu trajeto, a sua história. Infelizmente, é isso que tem sido pregado e temos visto por aí, por muitas partes. E isso nada mais é, irmãos, do que um dos desenhos do caráter do anticristo, do caráter iníquo do fim dos tempos. Onde crianças são abusadas sexualmente. Hoje, ou foi ontem, foi preso um advogado que tinha em casa mais de 35 mil vídeos de pornografia infantil. Então, essas coisas estão estourando aí. Isso é tudo, é a escória que a humanidade está tornando e que somente invoca Maranata, vem, Senhor, para resolver logo essas coisas, porque é muita coisa. E quando você fala de criança, irmãos, isso é muito sério, porque elas são inocentes, muitas delas, são frágeis, elas não têm como se defender sozinhas, e essa inocência delas, muitas vezes, é utilizada para se aproveitarem delas. Eu não sei se aqui agora tem alguém que já esteve em um desses dois lados, ou que já abusou de crianças,
ou que já foi abusado por algum adulto. Cristo é solução para ambos. Cristo é salvação para ambos. Mesmo que você tenha, ou seja, ainda está me ouvindo aqui ou online, ou tenha sido alguém que de alguma maneira tenha abusado de crianças, ou seja, você alguém que hoje é adulto e foi uma criança que foi abusada, Cristo pode libertar seu coração, se não já libertou, porque eu sei que tem muitas que o Senhor Jesus aqui já libertou. Mas o fato é que, como tudo que nós precisamos na nossa vida, para poder encontrar o ajuste dos nossos corações e das nossas mentes, o trato com as crianças não é diferente naquilo que a gente precisa olhar para Jesus e aprender com Ele. Amém, irmãos? Então, esse texto, ele mostra que tinham pessoas que desejavam levar suas crianças para Jesus. Uma das maiores ondas que estão rolando agora é a onda do não influencie os seus filhos, deixe eles descobrirem por si só. Essa é uma das grandes ondas do momento. Só que você fazer isso já é uma influência que você está exercendo sobre a vida dos seus filhos. Porque não existe nenhuma forma em que nós adultos não exerçamos influência nas crianças. E principalmente pais e mães. Porque se você dá atenção a alguma coisa, isso influenciará o teu filho, a tua filha, a criança que está perto de você. E se você desprezar alguma coisa, isso também influenciará o teu filho, a tua filha, a criança que está perto de você. As suas atitudes, o seu prazer, a sua agenda, as suas atenções, tudo isso influencia as crianças que estão em torno de você, que estão em torno de nós. E a gente precisa entender isso. O Senhor Deus, desde lá, de quando começou a ensinar a como o povo dele deveria instruir os seus filhos, ele fala sobre isso. Se você for em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, abre lá, Antigo Testamento, lá atrás. É o último livro do Pentateuco. Se você não sabia, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. Abre aí, Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4, diz assim, olha o que diz. Acharam, amém ou não? Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, aleluia, ou é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Agora olha o que diz. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Vamos dar uma pausa mesmo por aqui. Veja que é o Senhor Deus dizendo ao seu povo como eles deveriam agir com relação ao ensino das suas crianças. E ainda a palavra do Senhor nos instrui que ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos entender da nossa responsabilidade. Primeiro, com os nossos filhos. Amém ou não? Primeiro com os nossos filhos. Mas não só isso. Com todas as crianças que estão em volta de nós.
Porque Deus entrega crianças próximas a nós. Deus encaminha crianças. Veja, Jesus estava em um lugar e alguns adultos levaram crianças até Jesus. Será que se alguém levar uma criança a você hoje, essa pessoa está levando essa criança a Jesus? Se uma criança estiver sob sua responsabilidade, será que ela vai ser levada a Cristo? Ou será que você vai falar de todas as trivialidades, de todas as bobagens desse mundo, até de coisas interessantes, mas não falará da coisa mais importante que pode existir? De dizer para elas: olha só, há um único Senhor, um único Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E isso precisa ser dito por nós, aos nossos filhos e a toda criança que passar por nós. Porque em nenhum outro nome há salvação, gente, a não ser no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Talvez muita gente ignore isso. Talvez até os discípulos talvez pensassem assim: que bobagem isso, como assim trazer essas crianças? Elas nem são capazes de crer. Elas não estão nem entendendo o que é que Jesus é. Elas não conhecem as profecias. Elas não entendem as coisas todas que a gente como adulto sabe. E é exatamente por isso que elas precisam ser trazidas, porque você, de tanto saber de tanta coisa, se tornou um pé no saco. A verdade é essa. Um chato, uma chata. É assim que a gente fica quando vira adulto. Fica com um monte de chatice, um monte de besteira, inventando besteira, botando curva onde não tem, botando nó onde não tem. Criança, irmãos, tem simplicidade. Simplicidade. Elas acolhem. A gente cria as nossas teorias, se torna escravo do nosso ego, da nossa arrogância intelectual. A gente diz: uma hora dessa, se eu entender direito o que é o melhor para mim, eu então faço isso ou faço aquilo. Não, alguns adultos estavam levando crianças para Jesus, para que Jesus apenas as tocasse. Não precisava Jesus falar muitas coisas. Não precisava Jesus fazer o sermão da montanha, como ele fez para os adultos em alguma oportunidade. Tantos adultos que estavam ali reunidos. Não, aqueles adultos levaram para que pelo menos Jesus as tocasse. É por isso, papai, mamãe, adulto, que nós temos que trazer nossas crianças para a igreja. Mesmo quando elas ficam um pouquinho inquietas, a gente vai ajudando elas aqui e ali, vai educando. Se tiver muito barulhenta, pode levar no banheiro, dar uma conversada, explica, volta de novo, vai instruindo. Daqui a pouco o Kids volta também, mas a gente não quer entender que o Kids é um desencargo. A gente também precisa aprender a ter as nossas crianças no ambiente de culto conosco. Mesmo que você, às vezes, tenha que se levantar, dar uma voltinha, voltar, não tem problema. O simplesmente... Carol falou: o Kids já voltou. Tá bom, amém. Eu estou falando esse da noite que a gente reúne todo mundo aqui, a criançada aqui dentro. O de manhã já voltou, então de manhã já está tendo todas as atividades com o Kids. Então, tragam domingo pela manhã. Mas a gente quer que elas estejam com a gente, mesmo que, às vezes, se tenha uma interferenciazinha daqui, ali. Agora eu vou dizer para vocês, sabe o que é que acontece com a gente? Eu não estou aqui defendendo irreverência. Até as crianças precisam ser ensinadas sobre reverência. Mas a gente, como adulto, a gente precisa ter uma tolerânciazinha maior e mais desenvolvida e um entendimento com relação às crianças. Elas não são como você, que aguenta ficar aí, talvez, sentado aí 30, 40 minutos, 50 minutos. É um pouco diferente. E se a gente não tiver essa abertura de cabeça, sabe o que é que você quer? Você quer um culto para você adulto, um culto chato. Se tiver qualquer movimentação para a criança no culto, você já começa a achar ruim.
Já começa a achar inapropriado para você, se você não der vontade de levantar e sair correndo. Por que isso? Porque a gente está ficando assim. E a gente está perdendo, irmãos, as coisas que Jesus mesmo deixou. Os discípulos achavam que criança não devia encostar em Jesus. Olha só, que coisa. Sai, 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 sai. Ixi! Ó, os meninos lá dentro. Sai daqui, isso aqui. É menino lá dentro. Ô menino inquieto. Ô não sei o quê. E tal. Não, não atrapalha não. Jesus tem alguma coisa mais importante para fazer. Tipo, atender eu que sou adulto. Ô irmãos, cuidado para você não seguir um Jesus diferente do Jesus que as Escrituras revelam. Cuidado. E para você não deixar esse Jesus diferente das Escrituras influenciar o seu caráter e a sua vida. Muito cuidado. Porque esse Jesus que nós seguimos, que essa igreja segue, esse Jesus ama as criancinhas. E eu vou lhe dizer uma coisa. Ame as criancinhas. E seja amável para as criancinhas. Eu não preciso aqui de falsa humildade. Uma das coisas que eu tenho na minha vida, a vida toda, irmãos, eu tenho um apego com as crianças. Quem conhece aqui da igreja sabe, não preciso aqui estar falando. Eu estou mentindo em alguma coisa? Você que é irmão mais antigo aqui da igreja? Porque eu entendo que o mestre é assim. E eu quero ter o meu coração inclinado para ser igual a ele. Tem gente que tem uma rejeição com criança absurda. O que é isso? Alguma ferida que você tem? Jesus cura isso. Jesus cura isso dentro de você. Se você não é capaz de expressar sua tolerância com uma criança que é um ser mais frágil do que você, imagine. Imagine com alguém que é no seu top. Imagine. Eu acho que foi até providencial o culto e até o louvor de hoje ser como foi. É bom que cada um vai saber e Deus examina os corações. Os discípulos estavam repreendendo, irmãos, das crianças estarem ali com Jesus. Mas Jesus tem uma vontade, amém ou não? Ele tem uma vontade. Jesus não está sujeito às nossas vontades. Ele tem a vontade dele. E a vontade dele é: deixa elas virem a mim. Eu estou falando isso porque você precisa entender que para todos os outros aspectos é a mesma coisa. Você pode até ter suas vontades, mas Jesus tem a vontade dele. E não adianta juntar grupinho para fazer diferente. Não adianta fazer concordância para fazer, sabe, uma oposição a Cristo. A vontade de Cristo prevalece, irmãos. Amém? A vontade de Cristo prevalece. Mas eu estava falando para vocês que muitas vezes aquilo que nós fazemos afetam as crianças. Aquilo que a maneira como agimos, afeta as crianças. Até as coisas que não têm palavras. Palavras também afetam. Se você é alguém que xinga, daqui a pouco sua criança vai estar xingando, vai estar com a boca porca do mesmo jeito que você. E nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais o povo está de boca torta, né? Boca porca, porque os palavrões estão sendo, vamos dizer assim, não é nem refinados a palavra, eles estão sendo culturalmente assimilados, vamos dizer assim. Então as pessoas já acham que tem muita coisa que para a gente antigamente era palavrão, o pessoal hoje em dia acha que não tem nada mais a ver, não.
Eu digo para você uma coisa. Primeiro, vá na origem das palavras, para você ver o que você está falando. Duas coisas você pode fazer. E toma cuidado da maneira que você fala. Porque até uma palavra, até que nem pode ser muito palavrão, pelo jeito que você fala, ela se torna também. Porque você aplicou ela de um jeito. Cuidado. Então, tem gente que substitui um palavrão, por exemplo, aquele abençoado. Aquele abençoado, aquela abençoada. Pronto, trocou a palavrão. Tirou o palavrão chulo e agora está usando um palavrão gospel. Aquele cavalo de Salomão. Sei lá. Tem uma meme que o pessoal botou na internet só com esses palavrões gospel aí. Aquele incircunciso. Quantas vezes, irmãos, a gente não olha para as crianças como a gente deveria nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa vizinhança. E às vezes até dentro da igreja. As crianças, irmãos, elas devem ser uma atenção principal dentro da igreja, do ministério da igreja. E nós temos a alegria de saber que temos uma atenção dessa aqui no Aprisco Kids, aqui na igreja. Agora, isso precisa partir também da sua casa. Tem pais e mães que vivem como se a criança, quando chega, fosse um acessório, um bibelô acessório dentro de casa. Não mudou nada da rotina de casa para fazer a criança entender que ela faz parte daquilo ali, daquele corpo. Não mudou. É a mesma vida, sai a hora que quer, volta a hora que quer. Tem casais que continuam vivendo, empurra filho para avó, para avô, para parente, para todo mundo. Não inclui os filhos na programação e menos ainda até na programação espiritual, que às vezes já anda tão enfraquecida dentro da família. De trocar uma ideia, de orar junto, de botar as mãos na cabeça. Aquelas pessoas traziam crianças para Jesus, colocar-lhes as mãos, para Jesus abençoá-las, para que Jesus as tocasse. Aleluia. Agora, Jesus repreende os seus discípulos. Jesus repreende seus discípulos. E pelo que eu vi, a repreensão funcionou porque as crianças começaram a ter acesso. Sim ou não, gente? Perceberam isso? Quem é discípulo de Jesus recebe a repreensão de Jesus e se conserta. Sim ou não? Errar, todo mundo está sujeito a errar, irmãos. Amém ou não? Está com o coração com a inclinação errada, está em direções erradas na vida. Talvez você está aqui hoje falando assim, poxa, eu estou todo errado na minha vida. Eu estou numa rota completamente errada na minha vida. Eu estou fazendo escolhas erradas. Minha vida está um caos. Meu negócio aqui está sério. Ouça, você pode entregar sua vida a Cristo. Você pode se tornar um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Você pode dar a sua vida a Cristo e, a partir desse momento, aquilo que Jesus falar com você, ganhar peso dentro de você de mudança. Quantos estão entendendo a palavra hoje? Amém? Quantos vão sair daqui hoje com o coração mais inclinado com relação às crianças, irmãos? Quantos vão fazer isso? Jesus está falando conosco hoje aqui. Criança tem isso também. Às vezes, irmãos, a gente pensa que as pessoas querem viver com Jesus como se Jesus fosse um botão que você aperta para receber aquela coisa que você quer. Entendeu? Ela não entende que Jesus é uma pessoa com a qual você precisa caminhar junto, para que nessa caminhada junta ele vá aperfeiçoando você e até lhe prepare, até para você receber as coisas que você precisa na sua vida. Mas não é simplesmente um acesso que você faz, tipo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Porque até mesmo o que você precisa pode estar muito bagunçado aí, pelo simples fato dele não estar na sua vida.
dele não estar tendo o lugar que ele precisa ter na sua vida. Então, você está priorizando um vício, você está priorizando uma companhia, você está priorizando uma prática, uma atitude, você está priorizando um modelo de vida que Jesus está olhando e vai dizendo assim, não é por aí que eu quero que você ande. Não é por aí. Mas você pensa que Jesus é aquela pessoa que você vai lá acessar e ele vai te dar o gênio da lâmpada. Você vai acessar ele e ele vai te entregar aquilo que você quer. Esse não é Jesus, não, gente. Jesus, ele é poderoso para fazer coisas tremendas na nossa vida, milagres, fazer o impossível acontecer. Mas o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa é fazer aquela pessoa nascer de novo para ele. Esse é o maior milagre. Sabe o que é nascer de novo para ele? É quando você morreu de si mesmo e agora a sua vida é para ele. É quando você já passou a entender que olha, eu estava embarreirando as crianças aqui, mas Jesus falou, deixa vir, me abre aí, pessoal, vamos abrir. O mestre gosta de criança, a gente precisa, vamos aprender, né, pessoal? Vamos aprender. O mestre gosta de criança. Tem gente, irmãos, que não gosta de criança, que tem uma dificuldade com criança, porque criança dá na lata. Tem gente que se protege de criança, você está entendendo? Tem gente que quer ver o cão de caçolão, mas não quer ver uma criança. Criança dá na lata, criança é espontânea. Criança expressa, mostra logo, se ela está feliz, ela mostra, se ela está desagradada, ela mostra. Não é assim? Ela não conseguiu ainda criar os personagens que a gente já aprendeu a criar, que a gente veste para vir, para ir, para encontrar com pessoas, que a gente dá um tapinha, dá uma risada, não sei o quê, e por dentro você está lá falando coisas completamente diferentes. Entendeu? Crianças não são assim. Essas são algumas razões pelas quais o Senhor Jesus ama as criancinhas. Entenda que o texto não está dizendo que crianças, por serem crianças, são salvas. Não é isso não é nem o tema do texto. É que tem aspectos na vida da criança e na forma de confiar que a criança tem, que faz com que o reino de Deus... Ele fala assim, olha, o reino de Deus precisa ser recebido desse jeito. Dessa forma, com essa confiança, com essa entrega. Se os pais estavam chegando e falaram assim, olha, filho, deixa eu te falar uma coisa, tem um rapaz ali, Jesus Cristo, o nome dele. Eu vou levar você lá. Ele é um homem assim muito poderoso, um homem de Deus. Ele já curou muitas pessoas. Ele, sabe, as mãos dele, ele faz umas orações e vai abençoar a sua vida. E alguns foram ali levar e eles queriam só que Jesus as tocasse. O texto não fala que aqui eram crianças com problemas, crianças com enfermidade, crianças endemoniadas. Então não fala nada disso. Falam que eram apenas crianças. Eram apenas crianças. E os pais ali, os adultos, levaram elas. A criança, quando o pai referencia algo, ela recebe. Amém ou não? Quantos já perceberam isso? Seu filho ou sua filha, quem tem filhos, procurando em você a referência de confiança. Olha para você para depois tirar a medida. Buscam referência de confiança, elas não simulam coisas, elas têm uma humildade, uma simplicidade, elas têm um amor, uma reciprocidade. Dificilmente você vai abraçar uma criança que não vai te abraçar de volta. É difícil acontecer isso. Só se realmente ela não estiver indo com a sua cara. Porque se ela não tiver, ela vai ficar abraçada. Se ela for com sua cara. E as crianças, elas têm algo que é fantástico também, que é a imaginação. Para elas, irmãos, sentar com elas e contar sobre como Deus criou as coisas, sobre como Deus nos salvou, para elas é fácil, o imaginário delas rapidamente consegue viajar em tudo isso e elas conseguem mergulhar nisso. Para a gente já está cheio de creca.
Vem cá, mas a cruz era uma cruz ou era só um madeiro em pé? Tinha uma haste também. Vem cá, mas Deus criou em 6 dias mesmo? Ou 6 dias como assim? Aí a gente começa. Jesus diz, receba o reino como uma criança. Jesus, porém, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Não os embaraceis. Como é que a gente embaraça? A gente embaraça para as crianças quando a gente não consegue apresentar o evangelho de forma simplificada, irmãos, para as crianças. A gente parece que está disputando uma tese de doutorado ao invés de simplesmente comunicar o evangelho. De forma simples, direta, clara. A gente pode embaraçar o caminho das crianças com isso. A gente embaraça o caminho das crianças quando o que você vive aqui não reflete com o que você é dentro de casa. Você embaraça o caminho das crianças. Porque elas pensam que você está vivendo apenas mais uma religião. Para ela não encaixa, porque criança ela é muito prática. Ela pensa assim, ó, o que é ser de Jesus? É ter coisas parecidas com Jesus. É ter atitudes parecidas com Jesus. Isso é ser de Jesus. Não é vir para a igreja. Vir para a igreja, para elas, faz parte. Crianças gostam de ir para a igreja. Elas gostam. Faz parte do processo. Elas gostam de estar junto. Elas gostam de música. Elas gostam de estar umas com as outras. Mas elas vão ver se a referência do que temos em casa bate com aquilo que estamos aprendendo aqui. Tem muita gente que embaraça o caminho da criança porque quer exigir da criança um tipo de exercício cristão que não está compatível com a idade dela. Criança é criança, gente. Não dá para você esperar uma criança se comportar do jeito que um adulto se comporta. O problema é que tem muitos adultos se comportando como criança. Aí é que é problema. Essa é a maior dificuldade. Deveria ter maturidade para compreender, mas não. Às vezes está se trocando com criança. Poxa, nada a ver. Nada a ver. E você que já está mais coroa, mais velho, eu falo coroa quem já bateu nos 40 aí para cima. Nós já temos que estar baixando nossa bola e já preparando a igreja para a nova geração que vem chegando. E você tem que ter maturidade agora para segurar a sua onda, porque tem um monte de coisa que eles gostam que você não gosta. E que você tem que segurar também um pouquinho a sua onda. E curtir junto com eles agora. E a gente procurar ter um equilíbrio em tudo, amém ou não? A gente atrapalha as crianças quando a gente é negligente com elas. Jesus disse, não as impeçam. O olhar da gente precisa ser um olhar que vê as crianças. O olhar da gente precisa ser um olhar que enxerga as crianças, que percebe as crianças, que vive em favor delas, se entregando em favor delas. E Jesus conclui dizendo, em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar nessa noite. Eu quero chamar aqui Elton, Joyce, a família de vocês que veio com vocês, para que a gente possa apresentar diante do Senhor a pequena Sofia.